Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não se inscreveu, para esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta bastante pra gente ter uma interação melhor aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Quem também ainda não assistiu os vídeos passados a respeito da maratona do livro do Poder do Agora, para esse vídeo, volta, dá uma olhada, assiste, curte, deixe sua dúvida nos comentários, tá bom? Que é sempre muito importante pra mim ter esse feedback aí de vocês. E bora pro vídeo! Hoje nós vamos falar sobre as emoções, né? A emoção, a reação do corpo à mente, como que a emoção que a gente transmite influencia muito, né? Então tá tudo muito interligado aí. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre esses ensinamentos que o Orcatou ele dá a respeito das emoções, a reação que tem no nosso corpo e a nossa mente. Então bora lá. A primeira pergunta que fazem pra ele, né? Quantas emoções? Elas me dominam muito mais do que a minha mente. E aí ele fala: a mente, no sentido em que emprega o termo, não é apenas o pensamento. Ela inclui nossas emoções, assim como todos os nossos padrões e reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando aos poucos uma energia no corpo, a raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sobre uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos de medo. As pesquisas têm mostrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o aspecto físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. Por isso, a importância da gente se observar, da gente fazer a autoavaliação, né? E como que a gente faz isso, Ana? Então, fazendo, mesmo que seja difícil, a gente fazer a nossa autoavaliação, porque a gente acaba achando algo que a gente não gosta em nós, é importante sim a gente fazer essa autorreflexão. A autorreflexão que eu falo ver o que você não gosta no outro, sabe? Algo que dá muita visibilidade para aquilo que a gente para aquilo que a gente precisa mudar é quando a gente sente raiva de algo no outro, né? Até porque o outro, ele é o nosso espelho. Quando a gente sente a gente se incomoda com algo no outro, ou pelo fato dele falar do jeito que fala, ou pelo fato dele ser do jeito que é, ou pelo fato dele acreditar em algo que você não acredita, enfim, o outro, ele é um espelho pra gente, sabe? Daquilo que a gente precisa melhorar. Fazer a nossa autoavaliação, entrar em um estado meditativo que faz com que a gente encontre as nossas inseguranças, encontre os nossos medos, encontre as nossas angústias, porque quando a gente encontra, quando a gente se percebe, quando a gente tenta encontrar formas de mudar isso, é que a gente realmente vai perceber e vai conseguir transformar isso em algo bom para nossa vida, né? Que vai conseguir diluir aí todas essas emoções que está acarretando no seu corpo físico. E aqui ele fala: quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as suas emoções e se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico.
Muito tem se escrito a respeito disso nos últimos anos, portanto não precisamos nos aprofundar no assunto. E é justamente isso, quanto mais a gente acarreta energia, quanto mais a gente não expressa os nossos sentimentos e deixa os nossos sentimentos levarem a gente para nossa realidade, mais a gente vai ficar identificado com isso, né? Mais a gente vai se sentir apegado a isso e a gente não vai conseguir sair disso, né? Não que não seja possível, claro, mas a identificação com o sentimento ali de medo, de raiva, de angústia que está no nosso físico, já está acarretado no nosso físico, faz com que seja mais complexo o processo de dissociação dessas emoções. E aqui é o que fala, né? Que ele continua. É possível que um forte padrão emocional inconsciente venha a se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva, com frequência sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas. E isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. E aqui ele realmente fala, nós entrarmos, quem não consegue meditar, quem não consegue ficar 5 minutos sem parado, sem fazer nada, sem julgar o que você está pensando ou sem julgar o seu momento que você dedicou ali para você mesmo. Não é errado a gente querer um momento para que a gente sinta o nosso eu, sinta quem nós somos, sinta a nossa essência e se encontre com aquilo que nós somos. Não é errado a gente querer passar um momento a sós, não é errado a gente querer se conhecer, sabe? Quanto mais a gente deixa que as emoções e a forma como as pessoas nos tratam nos influenciar, mais a gente vai se identificar com aquele meio. E a forma como os outros nos tratam é a forma como nós nos tratamos. O outro, lembre-se sempre, o outro são os nossos espelhos, né? Ou seja, nós estamos refletidos em cada um. Aquilo que me afeta no outro é algo que me afeta no interno, no meu interno, e é algo que eu preciso mudar, né? Tá aí uma das dicas para a gente se conhecer interiormente, é justamente se ver de uma outra forma e tentar mudar os padrões e os sentimentos que ainda estão ali guardados. E não ter medo de exacerbar as nossas emoções, porque elas foram feitas para serem sentidas e para serem controladas também da maneira certa, tá? Então aqui ele continua. Uma pessoa pergunta: você diz que a emoção é o reflexo da mente no corpo, mas às vezes ocorre o conflito entre os dois quando a mente diz não e a emoção diz sim, ou vice-versa. E ele responde: se quisermos conhecer mesmo a mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. É engraçado porque eu passei por algo parecido, sabe? Eu passei por algo que o meu corpo estava me avisando, o meu corpo estava me deixando angustiada, eu estava com um sentimento de... um sentimento de angústia muito grande no peito, só que a minha mente estava dizendo, não, segue, vai, não tem problema, vai dar tudo certo no final, etc, etc e tal. Só que o meu corpo estava me avisando que não estava legal, que não estava bom, que eu não deveria fazer aquilo que eu estava fazendo. Mas eu segui a mente, né? Eu fui pelo que a minha mente estava pedindo, estava falando. E no final eu realmente vi que quem precisava de atenção era o meu corpo, porque depois de um tempo eu acabei adoecendo.
entendeu? Então, assim, o nosso corpo, todo o nosso corpo, ele é movido por energia. Nós somos energia, inteiramente ligados à energia. Nós temos nervos, nós temos átomos, nós temos moléculas, nós temos DNA, nós temos todos os sintomas, nós conseguimos sentir o nosso corpo, cada toque, cada pedacinho do nosso corpo nós sentimos. Então ele é o maior objeto, maior material de energia que tem. Então, quando a gente não consegue ouvir o que o nosso corpo está falando, quando a gente não percebe os sinais que o nosso corpo dá, é a hora de realmente a gente parar e analisar. Por quê? Porque o corpo fala. E quando o corpo fala, vem e a gente não escuta, ele sempre encontra um modo de fazer a gente parar e prestar atenção. Como, por exemplo, uma doença, uma dor física muito grande, ou dores diárias, de dor de cabeça, dores estomacais. Dores estomacais é o que mais tem, e dores de cabeça também. Por quê? Porque o plexo solar do nosso corpo, ele fica bem na boca do nosso estômago. Então, ele é um dos chakras mais importantes e que rápido fica em desequilíbrio, porque ele está diretamente ligado ao nosso umbigo, né? E a nossa entrada de energia, que fica abaixo aqui fica bem aqui localizada nessa parte, nessa região. E o nosso umbigo, que é o portal de entrada de energia do nosso corpo, né? Então, assim, quando ele está em desequilíbrio, o nosso sistema todo muda, né? E quando nós estamos em desequilíbrio, o nosso corpo inteiro, ele sente essa carga. É uma carga energética muito forte. Então não tem como a gente não deixar de perceber quando realmente nós precisamos parar e analisar o nosso corpo, analisar a nossa saúde física e a nossa saúde mental, que a mental é a mais significativa para poder melhorar o físico. Então bora lá. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não a verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para o estado de consciência sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida em seu corpo como uma emoção. E isso pode passar a perceber. Isso você pode passar a perceber. Ou seja, a forma, nosso estado mental, a forma como nós tratamos, como nós agimos, como nós vivemos a nossa vida, ela sempre diz respeito, ela sempre reflete no nosso corpo, né? Então aqui ele continua. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção pode conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no seu corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa. Ao praticar isso, tudo que está consciente será trazido à luz da sua consciência. Ou seja, nós nos tornaremos assim mais conscientes das nossas emoções. Aí aqui outra pergunta, né? Então, observar nossas emoções é tão importante quanto observar os nossos pensamentos? Sim. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você nesse exato momento. O que está acontecendo com você nesse exato momento? Deixo essa pergunta aí para vocês responderem. Essa questão lhe indicará a direção certa. Mas não analise, apenas observe. Concentre sua atenção dentro de você, sinta a energia da emoção.
Se não há emoção presente, concentre sua atenção mais fundo no campo de energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada para o ser. Essa eu nem tenho que comentar, né? Aí aqui ele fala: uma emoção geral representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. Por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém, não é fácil, a princípio, termos condições para observá-la. A emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrado por uma identificação inconsciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. É comum se estabelecer um ciclo vicioso entre o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro. Ou seja, sempre gira em torno de um e de outro. Por isso que vira um ciclo vicioso. O padrão do pensamento cria um reflexo amplificado de si mesmo na forma de uma emoção, fazendo com que a frequência vibratória desta permanência alimentando o padrão do pensamento original. Ao lidar mentalmente com a situação, acontecimento ou pessoa, que é identificada como causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, a qual por sua vez energiza o padrão de pensamento e assim por diante. É aquela coisa, quando a gente deixa uma pessoa ou uma emoção que está em nós refletida em outra pessoa, por exemplo, se uma pessoa que é super diferente da gente, tudo, ou uma pessoa que é super próximo de nós, vem e fala que eu sou descuidada, que eu preciso prestar atenção, que eu não tenho foco, que eu não tenho... Assim, quando uma pessoa vem realmente falar algo que deixe você angustiado, com raiva, você conseguiu fazer com que aquela pessoa dominasse você ali naquele momento, aquela emoção dominasse você ali naquele momento. Por quê? Porque você fez com que aquela energia daquela emoção vibrasse no seu corpo, por você se identificar com aquilo, sabe? Então, quando você se identifica com a emoção, quando você se identifica com aquele pensamento e com aquela reação, volta pro seu corpo, Você sente aquela raiva, aquela angústia no seu corpo. E é isso que ele fala aqui. Aqui ele fala também, basicamente, todas as emoções são modificações de uma emoção primitiva não diferenciada, cuja origem é a perda de percepção de quem somos por trás do nome e da forma. É difícil encontrar um nome que descreva a emoção primitiva. A palavra medo é muito próxima, mas além do sentido de ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e incompletude. Por isso, talvez seja melhor usar a palavra que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar isso de simplesmente sofrimento. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões da sua atividade incessante é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional. Embora ela invariavelmente só consiga encobri-lo por um tempo. Aqui ele continua: de fato, quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque é ela mesma uma parte intrínseca do problema. Imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário quando o incendiário é o próprio chefe da polícia. Nós não nos livraremos desse sofrimento enquanto não extrairmos o sentido de eu interior da identificação com a mente, ou seja, do ego. A mente é então derrubada da sua posição de poder e o ser se revela em si mesmo como a verdadeira natureza da pessoa.
E o que acontece com as emoções positivas, como o amor e a alegria? Elas são inseparáveis do estado natural de conexão com o ser, né, de conexão com o seu eu interior. Sempre houve um espaço no fluxo dos pensamentos. Podem ocorrer lampejos de amor e alegria ou breves instantes de paz profunda. Para a maioria das pessoas, tais espaços raramente acontecem. Mesmo assim, por acaso, nas ocasiões em que a mente fica sem palavras, instigada por uma beleza estonteante, uma exaustão física extrema ou mesmo um grande perigo. De repente se instala uma serenidade interior, e dentro dessa serenidade existe uma alegria sutil, mas intensa. Existe amor, existe paz. Normalmente, tais momentos têm vida curta, pois a mente logo reassume a atividade barulhenta a que chamamos pensar. O amor e a alegria e a paz não conseguem florescer, a menos que tenhamos nos livrados do domínio da mente. Mas eu não chamaria de emoções. Eles estão por baixo das emoções em um nível mais profundo. Portanto, precisamos nos tornar plenamente conscientes de nossas emoções e sermos capazes de senti-las antes de sermos capazes de sentir aquilo que está além delas. A palavra emoção significa literalmente desordem. A palavra vem do latim emovere, que significa movimentar. Amor, alegria e paz são estados profundos do ser, ou melhor, 3 aspectos do estado de ligação interior com o ser. Assim, não possuem opositores pela simples razão de que surgem por trás da mente. As emoções, por outro lado, sendo uma parte da mente dualística, são sujeitas à lei dos opostos. Isso quer dizer simplesmente que não se pode ter um bom sem que haja o mal. Portanto, numa condição não iluminada da identificação com a mente, aquilo que algumas vezes é erroneamente chamado de alegria é o lado geralmente breve do prazer, dentro da alternância contínua do ciclo sofrimento e prazer. O prazer sempre se origina de alguma coisa externa a nós, ao passo que a alegria nasce do nosso interior. A mesma coisa que proporciona prazer hoje provocará sofrimento amanhã e nos abandonará, e essa ausência causará sofrimento. Do mesmo modo que se acostuma chamar de amor, pode ser prazeroso e excitante por um tempo, mas é um apego adicional, uma condição de necessidade extrema que pode vir a transformar no oposto em um piscar de olhos. Muitas relações amorosas passadas à euforia inicial oscilam entre o amor e o ódio, a atração e a agressão. O amor verdadeiro não permite que você sofra. Como poderia não se transforma em ódio de repente, assim como a verdadeira alegria não se transforma em sofrimento? Antes de atingirmos a iluminação, antes mesmo de nos libertarmos de nossas mentes, podemos ter lampejos de alegria autêntica, de um amor verdadeiro ou de uma profunda paz interior, tranquila, mas intensamente viva. Esses são aspectos da nossa verdadeira natureza, em geral obscurecida pela mente. Mesmo dentro de uma relação normal de dependência, é possível haver momentos em que podemos sentir a presença de algo genuíno, incorruptível, mas serão somente lampejos, a serem logo encobertos pela interferência da mente. Você poderá ficar com a impressão de que teve alguma coisa muito valiosa, mas a perdeu, ou a sua mente pode lhe convencer de que tudo não passou de uma ilusão. A verdade é que não foi ilusão, e você também não perdeu nada. Esse algo valioso é parte do seu estado natural. Você pode estar encoberto, mas nunca destruído pela mente. Mesmo quando o céu está totalmente coberto, o sol não desapareceu. Ainda está lá, por trás das nuvens. Olha que incrível essa parte que ele fala do amor, da paz e do prazer, né? Que como nós somos capazes de amar e ter um amor genuíno e sermos felizes e termos a paz consciente quando a gente consegue se desassociar da mente, né? Quando a gente consegue deixar de sermos controlados pela mente, né?
Então, o amor, a paz que existe dentro de nós, que está próximo, que está à disposição da gente, né? Mas que só vai se aparecer realmente quando a gente der o primeiro passo, que é se desassociar da mente, que é não mais se sentir preso à mente e com os sentimentos e com as emoções sendo controladas, né? As emoções nos controlando, na verdade, controlando o nosso corpo, a nossa autoestima, controlando os nossos humores, controlando o nosso corpo para doenças, etc, etc e tal, sabe? Então, como nós somos tão poderosos e por que a gente não consegue se enxergar dessa forma? Porque a mente, ela sempre leva pro lado para que ela quer, para a região do nosso cérebro que ela quer. A mente, se ela não for interpretada, se ela não for vista, ela toma conta da nossa mente, toma conta do nosso corpo, na verdade, né? Então, assim, nós temos o poder, nós temos a capacidade de mudar isso. Nós sim podemos transformar a mente naquilo que a gente quiser. Ninguém nunca viu a mente, ninguém nunca olhou a olho nu a mente, mas a gente sabe que ela tá lá, a gente sabe que ela existe, que ela tá dentro de nós. Então, não vamos deixar que ela nos comande o nosso corpo, comande aquilo que a gente não quer, né? É só mudando os nossos padrões e mudando como a gente vê, como a gente enxerga, que realmente a gente vai conseguir ter o controle da nossa mente. E para finalizar aqui com a última pergunta desse capítulo, bora lá. Buda diz que a dor e o sofrimento surgem através dos desejos ou anseios, e que para se libertar da dor é preciso romper as amarras do desejo. E Okato responde: todos os anseios nascem da busca da mente por salvação ou por satisfação nas coisas externas e no futuro, como substitutos da alegria do ser. Se somos nossas mentes, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões. Fora deles não existe o eu, exceto como uma mera possibilidade, um potencial não preenchido, uma semente que ainda não germinou. Nessa condição, até mesmo o desejo de nos tornarmos livres ou iluminados não passa de mais um desejo a ser realizado ou concluído no futuro. Portanto, não busque se libertar do desejo ou adquirir iluminação. Torne-se presente. Esteja lá como um observador da mente. Em lugar de citar Buda, seja o iluminado, que é o que a palavra Buda significa. Os seres humanos têm vivido enredados pelo sofrimento por séculos, desde que decaíram do estado de graça, penetraram no domínio do tempo e da mente e perderam a percepção do ser. Nesse momento começaram a se perceber como fragmentos sem sentido em um universo estranho, sem conexão com a fonte e com o seu semelhante. Enquanto estivermos identificados com a nossa mente, o que significa dizer, enquanto estivermos inconscientes espiritualmente, o sofrimento será inevitável. Refiro-me aqui ao sofrimento emocional, que é também a causa principal do sofrimento físico e da doença. O ressentimento, o ódio, a autopiedade, a culpa, a raiva, a depressão, o ciúme e até mesmo uma leve irritação são formas de sofrimento. E qualquer prazer ou forte emoção contém em si a semente do sofrimento. É o inseparável oposto, que se manifestará com o tempo. Quem já tomou bebidas alcoólicas ou droga para ficar alto e sabe que o alto se transforma em baixo e que o prazer se torna uma forma de sofrimento. A maioria das pessoas também sabe por experiência própria como uma relação íntima pode se transformar de modo fácil e rápido de fonte de prazer em fonte de sofrimento. Vistas de uma perspectiva mais ampla, tanto a polaridade negativa quanto a positiva são lados de uma mesma moeda. São partes de um sofrimento que está oculto, inseparável do estado de consciência identificado com a mente.
Existem dois tipos de sofrimento: o que você cria agora e o que tem origem no passado, que ainda vive em sua mente e no seu corpo. Deixar de criar sofrimento no presente e dissolver o sofrimento do passado. É sobre isso que nós vamos falar agora. E nós finalizamos agora o primeiro capítulo dessa maratona do Poder do Agora com esse livro enriquecedor, com tantos insights, com tanta explicação, com tanto poder que tem nele para que a gente realmente entenda a nossa essência, para que a gente realmente entenda aquilo que nós somos capazes de ser, de fazer e de mudar a nossa realidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aqui a sua opinião, se você concorda, se você não concorda. Coloque aqui para eu saber, tá bom? E é isso, se inscreve no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Um beijo!